Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com a Márcia, da Play to Learn, e ela é inventora de jogos em inglês, e vocês vão conhecer um pouco mais da história dela. Márcia, você pode contar um pouquinho da sua história? Eu sou professora, né, há 30 e alguns anos, e eu sempre gostei, assim, eu sempre tive um interesse muito grande em, em fazer. A alegria do professor é fazer com que o aluno aprenda, né? Então, eu sempre busquei alternativas, ah, métodos alternativos ou atividades, né? Não métodos, mas atividades alternativas que pudessem relaxar um pouco o aluno e ajudar no aprendizado. Eu tive uma escola de inglês até 10 anos atrás. Aí, há 10 anos atrás, eu vendi a escola e eu terminei o meu mestrado na Unicamp. E aí, eu passei uma temporada dando aulas em faculdades. E o ano passado, e há 5 anos atrás, eu criei a Play to Learn. E o ano passado, então, eu resolvi me desligar das faculdades. Então, eu não, só trabalho, eu tenho alguns alunos particulares, muito poucos, não chega a 5, que estão comigo há muito tempo. E, e trabalho atualmente criando jogos, né, desenvolvendo jogos educativos para ensinar inglês. E assim, você falou que você sempre procurou estimular o relaxamento em sala de aula, que o aluno se sentisse mais à vontade. Mas como que surgiu essa ideia mesmo de fazer os games para a língua inglesa? Então, há 10 anos atrás eu tive, alguma coisa aconteceu comigo e eu fiquei muito criativa. Aham. E aí eu tinha alguns alunos que tinham uma certa dificuldade, né? A minha dissertação de mestrado é sobre o aluno com dificuldade de aprender a língua estrangeira, mas não tem nada a ver com jogos, tá? Na dissertação eu uso conceitos da psicanálise, só para dizer que sempre teve essa preocupação com quem não estava, com quem sofria um pouquinho mais ali nas aulas de inglês, né? Uhum. E daí eu tive essa ideia de criar um material. Eu sentia que tinha falta de um material tá, que o aluno pudesse pegar, que ele pudesse manusear, Aham. né? Aham. Às vezes o conceito da língua ficava muito abstrato, o aluno ficava perdido. E aí eu tive a ideia de fazer, eu estou até aqui com ele, que tem uns na minha casa. Os primeiros jogos Play to Learn, eles foram feitos em madeira. Ai, que legal. E aí tinha uma lousa É. de ferro, né? Aham. E colorida, a gente tinha colocado um contact colorido nela. Tem essa lousa de ferro, e daí o aluno ele podia manusear, ele trocava as palavras, ele via como é que a língua acontecia. Então, Hum. se eu tenho que fazer uma pergunta, eu tenho que usar, por exemplo, does na frente, ou eu tenho que usar o is, o are na frente. Então, ele pegava a frase, mudava a pergunta, e eu senti que isso tinha um retorno positivo. Mas Você percebeu que o aluno aprendia mais quando você colocava ali para ele tocar, para ele formar as frases? isso. Foi tudo assim, não foi nenhuma pesquisa, tá? Foi puramente observação de professor em sala de aula. E E aí eu, pode falar. diga, aí eu fiz essas tabuletinhas aqui de madeira, de MDF, de Uhum. todos os tempos verbais. Então tem desde to be, simple present, simple past, going to, can, e tinha lá para meu uso, era só meu. E uma amiga foi lá e falou: olha, por que você não faz para vender? E eu falei, tá bom, daí fui lá no Sebrae, e daí quando eles viram isso aqui, eles falaram, a ideia é legal, mas vai ficar um pouco inviável por causa do tamanho, era muito grande, né? E o professor ia precisar de uma lousa um por um para usar, então não era uma coisa que o professor podia pôr na bolsa e levar. Depois de pensar, daí surgiu a ideia de não mais fazer as tabuletas e fazer os cards, fazer com papel. E foram muitas ideias, né? A criação de um produto, né? Um produto. Uhum. A criação de um produto demora muito tempo. Então, eu sempre digo isso para quem tem uma ideia, não é a sua primeira ideia, de repente, que vai ser a melhor. Então, você tem que saber lidar com isso, né? E não desistir.
porque eu acredito que muitas ideias morrem porque a pessoa não se permite mudar. Ah, então não dá para ser de madeira? Não quero mais. Não, vamos ver o que dá para fazer. Ah, Eu muito gosto muito dessa interessante. parte de desenvolvimento de produto também, de empreendedorismo. Muito interessante, isso é extremamente motivacional, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo agora, né? Pois é, agora está todo mundo, nós estamos tendo que nos reinventar, né? Inclusive os professores mais velhos, como eu, né? Que eu poderia até já estar aposentada, mas não. Então, nesse momento, eu tive alguns alunos que eu tive que dar aula online. Eu nunca tinha dado aula online. E aí foi um Sério? desafio sério. E aí não podia, porque eu tenho o escritório da Play to Learn, tem uma das salas, é uma sala de aula que eu dou algumas aulas, treinamentos. E daí não podia mais ser no presencial. Aí alguns alunos me pediram para que fosse online. Eu perguntei se queriam, todos toparam. Eu falei, bom, agora vamos lá, vamos aprender a dar aula online. E é bom, né? Isso é bom para a gente, porque é um desafio. Então, você se percebe fazendo coisas que você nunca imaginou que poderia fazer. Eu acho extremamente válido e positivo. Com certeza. E Márcia, hoje, depois de toda essa experiência com jogos, você saberia me dizer os benefícios de aprender através dos jogos? Tem muitos, eu tenho aqui anotado, porque são muitos, né? As pessoas nem sempre calculam que são. Por exemplo, o jogo, ele expõe o aluno a diversas situações. É claro Uhum. que aqui nós estamos falando de língua inglesa, mas eu posso usar jogo para ensinar matemática, para ensinar ciências, física, história, geografia, porque ele é muito flexível. Então, esse é um dos benefícios. Na língua, especificamente, o jogo ele cria um contexto real para o aluno usar a língua. Porque muitas vezes a gente tem que ir no faz de conta, né? Mas o jogo não, eu estou ali, eu preciso saber aquela estrutura, aquela palavra, ou eu preciso me comunicar. Então, eu estou numa situação real. O jogo, isso é uma coisa que eu falo sempre, ele diminui o nível de estresse, né? Isso, eu acho que é só perguntar para os professores, quando o professor diz que vai ter jogo ou joguinho, fica Uhum. todo mundo enlouquecido, e aí as pessoas parece que aprender chato, aula, vou ter que prestar atenção, cai por água abaixo e entra uma outra energia que é, nossa, agora eu vou competir, agora eu vou ganhar, agora eu vou. Então, ele baixa o nível de estresse, o que ajuda o aprendizado. Ele traz mais diversidade para a sala de aula, né? E tem o que mais? Ele ajuda os alunos a respeitar as regras, porque se você está jogando e tem um aluno que vai trapacear, né? E ele está num grupo, os próprios alunos do grupo vão interromper isso, não vão Uhum. deixar. Uhum. Então, ele vai respeitar as regras. Também ajuda os alunos a serem pacientes, porque eu tenho que respeitar a minha vez, né? Ajuda também a desenvolver empatia, é muito interessante, porque às vezes você vê um grupo jogando, ou eu estou jogando, e se eu estou perdendo, o aluno meio que quer me dar uma carta, ele quer que ele não quer trepudiar, embora ele queira jogar, mas ele também não quer ganhar de 10-0, de 7-1, ninguém quer ganhar Sim, de 7 a sim, 0. O jogo também ajuda os alunos a tolerar frustrações, né? Porque nem sempre você ganha. Então, principalmente com os pequenininhos, mas eu já vi assim adultos que não eram capazes de tolerar frustrações e daí no Hum. jogo ter que aprender, né? Que mais? Uma habilidade muito, muito importante que é resolver problemas, porque o jogo é um problema que você tem que resolver, né? Uhum. Tem regras, tem os personagens e você vai ter que resolver um problema. Então, é, tudo que vocês puderem colocar, resolução de problemas, é bom, porque é isso que a gente tem que fazer na vida, resolver problemas. Então, quanto mais você estiver familiarizado com isso, melhor vai ser para você e para o seu aluno no futuro. Então, trabalha muito a mente, né? Assim, eu até ia te perguntar, por exemplo, se você desenvolveu esses jogos pensando só em crianças ou adolescentes, porque eu hoje, né, eu tenho, pessoal, eu sou super fã da Márcia, tá? Tenho vários jogos dela aqui.
E eu utilizo com o público adulto também. Alguns ficam meio assim, depois se soltam mais, né? Então eu queria saber mais sobre isso, se você desenvolveu mais para criança e para adolescente, ou hoje é para todos os públicos e o impacto disso? Então, quando a gente fala em jogo, todo mundo pensa em criança, mas eu não Aham, sou uma professora, eu não pensei só em crianças. Um que eu pensei em criança, deixa eu ver se esse é para criança, que é sim. o do alfabeto, Uhum. e tem outro que não está aqui, não tá aqui, que é o dos animais. Esse é bem com desenhinhos para criança. Agora, o jogo de baralho, para ensinar os tempos verbais, a criança tem que ter 8, 9, 7 anos, se ela já estudou inglês há muito tempo, né? Agora, eu dava aula na faculdade, na FATEC, e quando eu levava esse jogo, eles inventavam as próprias regras, porque os alunos da FATEC, os alunos universitários, vamos dizer Aham, assim, né? aham. Gostam muito de truco, de cartas. Então, eles pegavam os jogos e criavam outras regras. Teve uma classe que eu expliquei como a regra. Essa é a Sei. regra, vamos jogar. E fiz 6 grupos, dei um jogo para cada grupo. E quando eu passei de grupo em grupo, cada grupo estava jogando de uma maneira. Então, e daí eu aprendi com eles, porque eles tiveram outras ideias. Então, o jogo, ele é para adultos também. Tem certos adultos que não curtem, mas eu Uhum. acredito que a maioria curte, porque ele também, muitas vezes, o adulto vem fazer aula depois de um dia de trabalho, ele está cansado, passou um dia estressante, aí você vai apresentar para ele uma outra maneira de aprender. Olha, vamos aprender, vamos brincar com esse jogo, mas aí por trás desse jogo tem todo um estudo que foi feito para que ele realmente aprenda de uma maneira mais leve. E eu acredito que se não for leve, não tem aprendizado. Você não, Sim. o aprendizado é alguma coisa que não entra, que não acontece na força, né? Amarra. Então, eu acredito muito, principalmente neste momento, em nós levarmos um pouquinho mais de leveza para os nossos alunos. Mas em todos os momentos, porque não adianta na marra, na força, ninguém aprende. Então, os jogos são para adultos também. Agora, então, eu lancei Can You Solve This Problem, né? Que são cards que têm problemas para serem Uhum. resolvidos. Uhum. É para adultos. Eu tenho ele aqui. Pode apresentar. Isso! Hum. Então, eu adoro esse jogo aí, porque eu acredito muito. Uhum. Eu fui numa palestra com um jornalista, acho que é Ricardo Amorim, Uhum. na Bet Educar o ano passado, né? E ele estava falando sobre quais são as habilidades necessárias para os alunos terem no futuro, e era resolver problemas. Aí esse jogo foi criado depois dessa palestra aí com o Ricardo Amorim. Então, para adultos. Adultos, adolescentes e alguns tem para criança também. É para todos os públicos, né? Os jogos são muito flexíveis. E os professores de inglês flexíveis e nós somos muito criativos, né? Então eu vejo que, principalmente nesse momento, os professores estão usando jogos online, estão criando maneiras de usar. Eu fiz alguns vídeos, mas o que prevalece é a criatividade dos professores. É muito legal, né? Essa questão de desenvolver várias habilidades junto, como você está falando, que é uma coisa assim que eu acho que é muito importante para o futuro, né? A gente já está vendo o reflexo disso agora, nesse momento, né? E Márcia, você me falou os jogos que você desenvolveu, então você pode me dar uma pincelada dos tipos de jogos que foram desenvolvidos? Então você tem jogo para vocabulário, para gramática. Então, tem uma linha, eu estou com eles aqui, eu posso ir pegando. Opa, Uhum, alguns. Tem alguns jogos que são de memória para aprender vocabulário. Então, normalmente, uhum, essas caixas menores são jogos de memória para aprender vocabulário. Mas, eu acabei de gravar um workshop que vai ser. Eu vou colocar numa plataforma virtual,
eu transformei esses jogos de vocabulário em jogos para ensinar a estrutura da língua. Agora para o online. Então, mas vamos voltar para a sua pergunta. Tem jogos de vocabulário, aí tem os jogos de perguntas, né? Que é para estimular a conversação e a fluência. Aí a gente tem o para avançado, tem para iniciantes, para business. Tem esse que você tem aí, que é o Can You Solve This Problem? Então, são jogos com perguntas para estimular a fluência. Tem também os jogos de memória, que são essas caixas aqui, desculpa, aqui. Essas caixas maiores e que ele vem com um tabuleiro grande de 50 por 50. Então, esse é outro tipo de jogo. Ele vem com pinos, com dados e é para ser jogado até 6 alunos. E tem aqueles que deram origem a tudo, né? Que são os jogos para ensinar a estrutura da língua, que primeiro eu tinha feito com as tabuletinhas e depois eu fiz nos cards. Acho que são esses, são os de cartas, para ensinar a estrutura da língua, os de memória com tabuleiro, os com perguntas, para estimular a fluência, bem que todos visam estimular a fluência, e tem esse aqui que ele não entra em lugar nenhum, porque ele não é um jogo da memória. Ele vem com cartas gigantes, as cartas dele são maiores, né? E ele esse aqui é para estimular a criatividade e para ajudar o aluno a contar histórias, a usar muito a imaginação. Porque é claro que eu crio jogos com as coisas que eu acredito e claro que eu leio muito, faço muita pesquisa. E eu acho que a imaginação tem que ser estimulada. A gente tem que olhar para o mundo e imaginar não só o que está ali, mas o que está para fazer, o que dá para fazer além disso. Então, esse jogo é isso, é para eu imaginar muitas coisas. Eu adoro esse jogo de contação de histórias. Desculpa te interromper. Eu adoro esse jogo de contação de histórias, porque a gente dá muita risada, porque de repente eu faço os meus alunos, no caso, improvisarem com as cartinhas, e aí de repente aparece uma figura assim, outra que não tem nada a ver, e eles falam, e agora? O que eu vou inventar? E aí a gente dá muita risada. Tanto os adultos quanto os adolescentes. Então, essa é a ideia. Leveza sempre. Muito legal. Mas, Márcia, você acha que, assim, além dos professores, os pais também podem usar esses jogos? Os amigos, eles podem comprar esses jogos para jogar entre si, para treinar inglês? O que você acha? Sim, eu acho ótimo. E tem gente fazendo isso. Eu lembro que o ano passado eu não tive um stand na Beth Educar, mas nos outros anos eu tive. E eu recebia muitos pais comprando jogos. Recebi aqui também ligações de pais, porque atrás do jogo tem telefone, né? Então, os pais queriam... O professor tinha recomendado. E então, é claro que os pais podem e devem, né? Neste momento aqui, que a gente está vivendo, se os pais já tivessem o hábito de brincar com jogos educativos com seus filhos, a coisa estaria sendo muito mais leve, né? Então, eu gravei outro, eu estou aproveitando essa pandemia e estou entrando no mundo online. Então, estou gravando, na verdade, né, um curso online para pais que queiram usar os jogos com a criança, com o filho, mesmo sem saber inglês. Então, eu estou incentivando, estou criando dicas de como é que ele pode usar o jogo com crianças pequenas, mesmo que ele não saiba inglês. Mesmo o pai não sabendo inglês? A minha proposta não é que o pai vai ensinar a criança, de jeito nenhum. Quem vai ensinar é sempre o professor. Agora, se o pai tem um jogo de memória, como esse, e ele brinca, e ele no meu vídeo eu vou ensinar a pronunciar as palavras, e o pai vai aprendendo junto, vai falando junto com a criança, ele está desmistificando o ensino de língua inglesa. Porque dependendo do aluno que a gente recebe em sala de aula, esse aluno tem muitas barreiras que vêm lá da família. Muitas vezes o pai, a mãe não conseguiram aprender inglês, mas eles querem que o filho aprenda.
Uhum. É uma questão Uhum. de honra, né? Só que o Uhum. pai já passou o bloqueio para o filho, né? Inconscientemente, aquilo já está ali na criança. Porque nunca foi falado inglês em casa. Ou se foi falado que era difícil, que era complicado, e a criança internalizou aquilo. Uhum. Então, esse é um curso diferente, é uma coisa, eu adoro diferente, né? Fazer o que não tem ainda, mas Uhum. estamos. A ideia é essa, que o pai incentive a criança, abra essa porta e depois a criança, quando puder ir para uma escola de inglês, ele vá e não tenha as barreiras que provavelmente teriam, né, por conta de nunca ter contato com a língua. Tem famílias que não têm, que não, né? Então a gente tem que tornar o aprendizado um pouquinho mais democrático. Eu achei isso Então, muito legal até para lição de casa, porque às vezes eu penso, poxa, eu podia dar esse jogo como lição de casa. Só, aí o pai fala, mas eu não sei, como é que eu vou saber se ele está acertando, se ele está errando, se eu não sei? Então é interessante esse seu curso, até para nós, professores, por conta disso, né? Porque a gente também pode explorar os jogos como lição de casa. sim, facilita o lado do professor e Uhum. os pais, eu acredito muito em passar momentos significativos com os filhos e crianças. Aliás, essa minha paixão por jogos é porque eu tenho 2 filhos, hoje eles já são adultos, né? Tem Uhum. 21 e 23 anos, mas eu brincava muito com eles e eram momentos muito importantes para mim e para eles. E eu acho que isso meio que se perdeu, né? Tem muito pai que tem uma vida muito corrida e acaba dando um joguinho de celular, brinca aí sozinho. O mais Verdade. importante que um pai pode dar para o filho é sentar com ele, olho no olho, sem nenhuma tela na frente, sem nenhuma interferência. Nós somos humanos, nós precisamos. A gente está vendo agora o quanto a gente precisa desse contato físico, né? Estar perto das pessoas. Então, esse é um sonho que eu tenho, tá? Eu criei a Play to Learn com isso em mente. Eu queria muito, quero muito que os pais brinquem com os filhos. Ai, muito legal, Márcia. Acho muito legal nos dias de hoje e nessa fase que a gente está vivendo agora, ouvir isso de você. É muito legal mesmo. E deixa eu te perguntar, eu não sei se eu já te falei, eu trabalho eu exploro muito as múltiplas inteligências, né? Eu gosto muito de trabalhar com isso nas minhas aulas particulares, né? E eu li alguma coisa que os seus jogos eles estimulavam os canais, as inteligências múltiplas, ou as inteligências, ou de repente os canais, o canal visual, o canal sinestésico, o da PNL, da parte de PNL. Você saberia me dizer quais canais são estimulados através dos jogos? Sim. Bom, o visual, né? Se você for pela PNL, com certeza o visual, Uhum, auditivo, sinestésico. Como eu tenho muitos anos de praia, né? Eu uhum, estudei PNL também, lá no começo, né? Quando nós tínhamos a Jane Revell foi a minha, não sei se você já ouviu falar dela, se as pessoas já ouviram falar, é uma professora maravilhosa, era um luxo tê-la aqui no Brasil, né? Ela mora na Inglaterra e a Jane me incentivou muito nas palestras dela. Eu tinha o livro dela, eu perdi. É um livro que chama In Your Hands. Então esse livro ele nos ajuda a levar a PNL para a sala de aula. Então uhum. isso foi há uns 25 anos atrás, mais ou menos. Então pela PNL, auditivo, sinestésico, visual, com certeza. Durante a pandemia, eu também estou estudando sobre eu já dei palestras, né, sobre as múltiplas inteligências e resolvi aprofundar o meu conhecimento. Uma amiga me deu um livro antigo, mas muito bom, e eu até estou preparando aqui, o material está aqui na minha frente. Então, por exemplo, quais são as inteligências múltiplas que os jogos ajudam Uhum, a abrir o canal, a incentivar? Interpessoal. Eu estava fazendo uma lista, né? Porque no último workshop que eu dei, as pessoas queriam que eu fornecesse uma lista
com os jogos Play to Learn e quais são as inteligências que esses jogos ajudam a incentivar, a estimular. Então, a interpessoal é todos os jogos, né, gente? Porque interpessoal é quando eu vou estar interagindo com outra pessoa. Então, com certeza, a inteligência interpessoal. A sinestésica, porque o sinestésico, ele precisa tocar, ele precisa, né? Pode ver que certas crianças falam, não põe a mão, mas quando já viu, já está com a mão, já está na boca. Sim. O sinestésico precisa estar em contato. Então, o jogo foi feito com isso em mente. Interpessoal, sinestésica, a inteligência verbal e linguística, todos os jogos têm palavras e visam desenvolver a inteligência verbal e linguística. Visual, todos os jogos com fotos, todos os jogos da memória. E mesmo esses jogos aqui, eles foram feitos pensando nos alunos visuais, porque cada carta, cada estrutura da língua é representada através de uma cor. Que mais que tem? Lógico, matemática também, porque eu tenho estratégias para jogar o jogo, então tem uma lógica. E a intrapessoal, ela já é um pouquinho mais difícil de ser trabalhada. Mas, por exemplo, no jogo Can You Solve This Problem? Eu vou ter que pensar comigo mesmo como é que eu resolveria esse problema e daí comunicar. Então, tem um jogo aí da intrapessoal. A musical não dá, né? Ou eu não tenho nenhum jogo nesse momento, pode ser que surja, mas eu não tenho. E aí foram as 7 que eu falei que surgiram com Howard Gardner, né? Depois as pessoas colocaram mais 2, né? E eu não lembro aqui. Uma eu acho que tem a ver com a natureza. Sim, sim. Não tenho nada com a natureza. E a outra eu acho que tem a ver com autoconhecimento. Que também não tenho. Mas as 7 inteligências, das 7 inteligências múltiplas abordadas no início, os jogos cobrem 6. Acho que tá bom, né? Não, tá ótimo, com certeza. Com certeza, tá ótimo. Brincadeira. Na verdade, assim, estão surgindo outras, né? Já nos últimos tempos eles estão criando outras. Tem essa inteligência relacionada à natureza, as pessoas que gostam da natureza, há pessoas que gostam de explorar a tecnologia, tem uma outra inteligência que eles criaram. Essa é nova, essa eu nunca tinha ouvido falar. Das pessoas que gostam de explorar a tecnologia também. E aí estão criando, acho que já estão chegando em 11 aí. Mas eu acho que uma às vezes acaba puxando a outra também, dá para fazer umas adaptações, né? É que nem você falou da inteligência, quando a gente fala da intrapessoal, eu acho que quando a gente usa aquele jogo de contar uma historinha, acho que mexe um pouquinho com o intrapessoal, que você acaba criando uma história e um final para aquela história, dependendo do final que você dá para aquela história, mexe um pouquinho com o intrapessoal. Essa é uma opinião que eu tenho. Eu acredito que sim, porque você acaba se colocando nas coisas que você faz. É muito difícil, se não impossível, você criar uma história totalmente isenta da sua experiência de mundo, né? Sim. Ou das suas experiências internas. Então, eu acredito que o do jogo também. Legal. E, Márcia, me conta, você tá com alguns jogos online nesse período? Então, eu não tenho jogo online, né? Mas eu tenho um aplicativo que é gratuito, que chama Super Memory Test. Então, se o professor quiser baixar, inclusive para recomendar para o aluno, então ele é do jogo, é desse aqui, olha, é do Furniture. Então, se o professor quiser que o seu aluno pratique os móveis, é um jogo da memória e é um jogo do Furniture e do Places in the City. Então, é só ir lá. Não tem para iPhone, tá? Só tem para Android.
é gratuito e cada vez que dá match, você ouve, então tem a parte auditiva. Você ouve a parte da casa ou o lugar da cidade pronunciado. Como que é o nome mesmo? Então é só baixar, né, que você falou? É só baixar, vai lá na Play Store, né? Uhum. Super Memory Test. Super Na Memory Test. verdade, isso o designer que fez os desenhos para mim, ele fez e me deu de presente, então eu pus gratuito para todo mundo também. E aí ele colocou o nome, ele que deu o nome. Super Memory Test. Ah, é ótimo agora, nessa época também. E o que você tem a me dizer? Você já falou bastante, mas assim, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre gamification? Então, gamification é diferente do que eu faço, né? Porque o Sei. que eu faço está está conectado com PBL, que é Play Based Learning. Uhum. Que isso está sendo explorado já há algum tempo, né? Que é você, estão sendo feitas pesquisas já há algum tempo, que é você ensinar através de jogos. A princípio, isso começou com crianças, né? Mas a gente vê que está aumentando. Agora, gamification é você transformar a sua sala de aula como se fosse um videogame. Então, cada atividade que o professor dá, ele ganharia pontos, ele iria acumulando pontos, né? Então, isso é um pouco diferente do que eu faço. Eu acho muito interessante. Só que eu não vi, eu até comecei a fazer um curso na Coursera, né, que você pode fazer cursos em universidades internacionais. Eu comecei a fazer, não sei se foi na Stanford, é um professor que é o pioneiro, mas eu não consegui, eu não saberia como implementar. Eu acho que teria que ter um programa. Aí teria que sentar o professor com alguém, ou o professor ser muito organizado, né? Uhum. Para o professor, né? Agora, para o professor que não conhece, um exemplo que eu posso dar de gamification, ver se você concorda comigo. Eu sou super fã da série Harry Potter, né? E Uhum. cada vez e tem as casas, né? E cada Uhum. vez que uma casa faz alguma coisa ou não, ganha pontos, perde pontos. Gamification, a grosso modo, seria isso. Eu acho que seria muito legal, mas eu não sei, o professor sem o auxílio de um programa, o professor ia ficar maluco tentando organizar todos os pontos que os alunos ganhariam, porque cada atividade tem ponto, tem algum bônus, tem badges, você vai ter que ter um arsenal de coisas. Então, é interessante, mas eu ainda não conheço algum lugar que esteja implementando com sucesso. É muito legal, porque assim, não tem. Eu até procurei eu até procurei essa questão. Agora eu entendi melhor a diferença da gamification para você falou que é based, Play-based learning. play-based learning. Então, agora eu entendi bem a diferença. E eu cheguei a buscar videogames que pudessem ensinar, ou que pudessem ter jogos de videogame mesmo, que pudessem ter uma interatividade ou com realidade virtual, e não tem muito, né? Então eu penso que é algo para ser desenvolvido mesmo e que o pessoal pode pensar nisso mais adiante, porque, né, você já imaginou um jogo de realidade virtual do Harry Potter para ensinar inglês? Ia ser maravilhoso, né? Aham, isso. Esse mesmo designer que fez o jogo, ele Uhum, fez um jogo, está em português, que é um jogo educativo online para uhum. preservação do meio ambiente. É um jogo premiado, inclusive, é bem interessante. Muito Mas, assim, legal. isso seria o jogo, né? Agora, gamification seria você levar isso e você conduzir a sua aula como se fosse um gigante videogame. Sim, interessante, bem futurístico, né? Aham, sim. E Márcia, quais dicas você daria para as pessoas? Como eu te falei, tem alguns alunos, tem alguns alunos adultos, tem alguns pais, até mesmo alguns adolescentes que ficam um pouco. A maioria do pessoal se solta, mas algumas pessoas
quando vêm os games, eles têm um pensamento assim, mas o aprendizado não é brincadeira, não. Eu prefiro sentar e escrever, eu prefiro. Às vezes a pessoa ela tem um tabu, né, para ser quebrado, porque achar que o aprendizado não é brincadeira. Você tem alguma dica para dar para as pessoas? Então, o que eu acho que seria importante fazer é mostrar para essas pessoas, talvez através de leitura, da recomendação de textos, ou mesmo você mostrar as pesquisas. Por exemplo, existe um assunto que se chama Play-Based Learning. Será que os professores estão doidos? Uhum. Né? Porque se existe um material, uma matéria com esse nome que está sendo pesquisada, então é porque tem um fundamento, certo? Eu sempre, deixa eu ver se eu tenho aqui, a neurociência também fala muito sobre isso, né? Porque eles foram ver o que é a neuroeducação, o que acontece com o nosso cérebro quando entra em contato com o jogo. E aí foi. Eu posso até ler para você aqui. Posso ler o que é Pode, neuro? Eu não claro. sei de cor. O que acontece no nosso cérebro? Então, olha, os desafios, a recompensa e a vontade de superação são componentes que perseguem o cérebro, pois permitem a ativação neural, favorecendo um contexto de aprendizagem. Então, para eu ter esse contexto de aprendizagem, o que eu vou precisar? Desafio, recompensa e vontade de superação. Agora, quando uma coisa é um desafio para nós, quando desperta a nossa curiosidade e nos emociona, isso é muito importante. Tem que ter emoção, porque a gente não aprende sem emoção. Permitimos a ativação da amígdala. Não é isso aqui. A amígdala está aqui no cérebro, uma Uhum. parte do sistema límbico que ativa a secreção de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que melhora o rendimento da área pré-frontal do cérebro. Consequentemente, melhorará também os processos de atenção, os quais possibilitam a aprendizagem. Então, a neuroeducação fala isso sobre os jogos, porque os jogos, eles unem esses três componentes: desafio, recompensa e a vontade de superação. Então, de Muito repente, você pode legal. falar isso para os alunos, né? Que tem pesquisas falando que como é que o cérebro se comporta e como é que os jogos podem ajudar aos cérebros, né, a se comportar dessa maneira, para favorecer a educação, para favorecer o aprendizado. E só uma curiosidade, nas suas aulas você usa 100%, assim, as aulas que você tem, esses poucos alunos que hoje você tem, você usa bastante os jogos o tempo todo? O tempo todo não, porque o jogo não foi feito com a ideia de substituir livro nenhum. Uhum, Né? O uhum. jogo ele é um complemento. Dá para usar toda a aula, dá para usar um pouquinho toda a aula, mas a aula toda não, né? Sim, Porque aí sim. a gente tem listening, a gente tem reading, writing, speaking. O speaking pode derivar do jogo. Então tem maneiras de você usar o jogo, mas não uso 100% da aula não. Ainda não cheguei nisso. A gente ainda segue o livro didático ou um programa pré-estabelecido, né? Muito legal, mas é extremamente enriquecedor para as aulas e a experiência que eu tenho com os meus alunos é muito positiva. E você tem mais alguma dica? Você gostaria de passar uma mensagem para o pessoal que está agora em casa, em quarentena, com os filhos, essas pessoas que estão querendo aprender inglês nesse momento, ou algum outro idioma? Então, para os pais, eu tenho dica assim: aproveitem esse momento para ficar mais próximos dos filhos, inventem jogos, vejam jogos, procurem atividades, façam alguma coisa junto com os filhos. Não, eu acredito que tem uma força maior que nos guia e não é por acaso que nós fomos enviados para casa nesse momento. Vai de Uhum. volta lá para tua casa, olha para os teus filhos, olha para os teus pais, brinca, e tudo com assim
Nada de ficar irritado com essa situação. Eu acredito que poderiam ter acontecido as coisas mais graves. De tudo que pior, eu acho que o que está nos acontecendo é triste, é sério, mas você está na sua casa. Você tem teto, tem comida, tem bebida e pode. Então, você não, né? Tem pessoas que não têm, mas as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente têm. Então, seja muito grato por tudo isso que você tem e aproveite esse tempo para estreitar os laços afetivos, porque, na verdade, no fundo, o que importa são os laços afetivos que você constrói com as pessoas ao longo da vida. Nós construímos laços com os nossos alunos, pais e filhos devem construir e aproveitar esse momento para estreitar esses laços. Ai, E que é isso. ótimo, maravilhoso. Pessoal, eu já era fã da Márcia por conta dos jogos e depois ela ter falado tudo isso, eu virei mais fã ainda, viu? Muito obrigada, Obrigada. viu, Márcia? Muito obrigada por essa oportunidade, por conversar comigo, por dividir isso comigo, com todas as pessoas. Obrigada mesmo. Foi um prazer, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Estou à disposição. Um abraço, tudo de bom para você. Para você também. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.